Opa, tudo certo? Eu sou o Renato e hoje a gente vai tentar somar essas duas frações, meio mais um terço. Então vamos lá. Vamos tentar definir o que é uma fração primeiramente, né? A fração é um número dividido pelo outro. Nesse exemplo aí, A dividido por B. E o número de cima, ele é chamado de numerador, enquanto o número de baixo ele é chamado de denominador. Então, um exemplinho aí. Finge que isso aí é uma barra de chocolate e eu quero dividir essa barra em 5 pedacinhos. Só que desses 5 pedaços, eu quero somente 3. Então, desses 5 pedaços, eu pego 3. Desse caso eu coloquei de vermelho para ficar bem mais claro. Então, na fração, o numerador, ou seja, o número que está em cima, ele é a quantidade que eu quero, ou seja, a parte que eu quero. No caso, eu quero 3 partes. E o número de baixo é o número total de partes que foi dividido, nesse caso 5. Ou seja, a fração que representa a quantidade que eu quero do pedacinho dessa barra de chocolate é 3/5. Beleza? Outro exemplo aí. Finge que isso aí é uma pizza. E essa pizza está cortada em 3 partes iguais. Eu só quero uma parte só. Então, numa fração, fica uma parte de 3. Ou seja, 1/3. Deu pra entender? Acho que sim, né? Bem tranquila essa parte. Outro exemplinho. 25 balas para 5 crianças. Se eu tenho 25 balas, eu tenho que dividir para as 5 crianças. Ou seja, 25 dividido para 5. E nesse caso ficam 5 balas para cada criança, né? Antes de a gente ir para a soma de frações, bora definir algumas coisinhas. Frações próprias e impróprias. As frações próprias são aquelas que o numerador é menor que o denominador. E a imprópria é o contrário. O numerador é maior que o denominador. Renato, eu não entendi. Você já viu isso aqui? Eu acabei de falar para vocês. Como assim? Nesse exemplo aí que a gente acabou de discutir, o 3/5 e 1/3, essas duas frações são próprias. Ou seja, o numerador, ou seja, o número de cima, ele é menor que o número de baixo. O 3 é menor que 5 e o 1 é menor que 3. Por isso que essas duas frações são chamadas próprias. E 25 sobre 5, ela é imprópria, porque o 25 é maior que o 5. Ou seja, o número de cima é maior que o número de baixo. Show? Frações equivalentes. Acho que você já se deparou com isso em algum lugar no seu colégio ou algo assim. Porque às vezes o professor fala simplifica ou algo assim. Então, as frações equivalentes são aquelas que o resultado dá o mesmo. Ou seja, elas representam uma mesma quantidade. Como assim? Nesse exemplo aí, 10 sobre 5. 10 reais dividido para 5 pessoas. Quantos reais fica para cada uma? Fica 2 reais para cada pessoa, né? Outro exemplo. 20 reais dividido para 10 pessoas. Quanto que é 20 reais dividido para 10 pessoas? Vai ficar 2 reais para cada pessoa, né? Ou seja, essas duas frações são equivalentes, porque o resultado delas é o mesmo. Ou seja, elas representam uma mesma quantidade, certo? Mas tem como transformar a primeira fração na segunda ou a segunda na primeira? Tem. Como eu faço isso, Renato? Aqui, ó. 10 dividido por 5. Se você multiplicar por 2 em cima e embaixo, fica 10 vezes 2, 20. 5 vezes 2, 10. Tá vendo? Eu peguei a primeira fração, multipliquei por mesmo número em cima e embaixo e cheguei na segunda. E a segunda, eu posso chegar na primeira? Pode. Nesse caso aí, é só você dividir por 2 em cima e embaixo. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Então 10 sobre 5. Ou seja, esse aí é mais ou menos o conceito de fração. É você simplificar uma fração. Show? Soma de frações. Então vamos lá. Primeiro caso aí. 4 dividido por 2 mais 6 dividido por 2. Como é que eu faço isso? Calma. Quanto que é 4 balas dividido para 2 pessoas? Tá, 4 balas dividido para 2 criancinhas vai dar 2 balas para cada uma. E depois, se eu pegar 6 balas e dividir para essas mesmas 2 crianças,
vai ficar 3 cada uma. Ou seja, 2 balas mais 3 balas vai dar 5 balas, né? Mas tem outra maneira de fazer, Renato? Tem, né? Em vez de você pegar as 4 balas, dividir pelas duas, depois pegar mais 6 balas, dividir pelas duas, você pode pegar tudo e dividir, né? Por exemplo, se você pegar nesse exemplo mesmo, né? Se eu pegar as 4 balas e somar com as 6 balas, vai dar 10 balas, né? Ou seja, se você pegar as 10 balas e dividir para as duas crianças, vai dar 5 balas para cada uma, né? Tá vendo? Ou seja, em vez de eu dividir cada uma fração e somar esses resultados, você pode simplesmente somar os numeradores, ou seja, os números de cima, e dividir pela mesma quantidade. Ou seja, a soma de frações com o mesmo denominador, tu repete o denominador, ou seja, naquele caso era o 2, e soma os numeradores, 4 mais 6, né? Que vai dar 10 por 2, 5, né? Outro exemplo, 6 terços mais 10 dividido por 5. Quanto que dá isso? Você pode fazer a mesma coisa, né? Você pode dividir e depois somar. 6 dividido por 3, 2. E 10 dividido por 5, 2 também, né? Ou seja, fica 2 mais 2, 4. Esse é o resultado dessa soma de frações. Mas tem como fazer de outra maneira? Tem. Então, fica calmo, vem comigo, que esse exemplo é um pouquinho mais difícil, mas vem comigo. Essa é a soma de frações com denominadores diferentes. Ou seja, o denominador da primeira é diferente do denominador da segunda. O denominador da primeira é 3 e o denominador da segunda é 5. Ou seja, o MMC dos denominadores é 3 e 5, né? Como que tira o MMC desses dois números? Pega os dois números e fatora eles por números primos, né? Ou seja, o primeiro número primo que eu consigo pensar é o 2. O 2 eu consigo dividir esses dois números? Não. Então eu vou para o 3. 3 também é número primo. Então fica 3 dividido por 3, 1. E 5 dividido por 3 não tem como, né? Porque 3 vezes 1 é 3 e 3 vezes 2 é 6. Então você tem que repetir o 5. E qual é o próximo número primo? É o 2, o 3 e o 5. Então o 5 também é número primo. Então divido por 5. 1 dividido por 5, você repete 1 de novo, né? E 5 dividido por 5, 1. Então o MMC é a multiplicação desses números primos ali. Ou seja, o MMC entre 3 e 5 é 3 vezes 5, 15. Certo? Então, a minha segunda fração, ela vai ter um denominador 15. Ou seja, o resultado da soma vai ter o denominador chamado 15, né? O segundo passo, você vai pegar o 15 e dividir pelo denominador da primeira fração. Como assim? Tu pega o 15 e divide por 3, vai dar 5. Tu pega o 15 e divide por 5, vai dar 3. Essa divisão, tu pega esse número e multiplica pelo numerador, ou seja, pelo número de cima. 5 vezes 6 mais 3 vezes 10, certo? Então aí é a continha. Mas, Renato, se ali fosse menos, se fosse subtração de frações, eu teria que colocar um menos ali entre as multiplicações? Sim. Então vamos só resolver agora, né? 6 vezes 5, 30, mais 3 vezes 10, 30. Então fica 30 mais 30 dividido por 15. 30 mais 30 é 60, dividido por 15. Tu pode ir no cantinho e dividir, mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou pegar e simplificar essa fração. Lembra lá das frações equivalentes? Eu vou simplificar, bora ver. 60 e 15. 60 é divisível por 3 e 15 também. Porque 6 mais 0, 6. 1 mais 5 vai dar 6. Ou seja, eu posso simplificar por 3. Então, dividindo por 3 em cima e embaixo, vai dar 20 dividido por 5. 4. Ou seja, o mesmo resultado daquele problema lá inicialmente que a gente tinha comentado, né? Que eu dividi cada uma das frações e somei, que deu 4, né? Então vamos lá. Mas, Renato, a primeira coisa que você fez foi dividir e depois somar. Eu posso fazer isso sempre? Pode. Só que às vezes você não vai conseguir dividir. O primeiro exemplo que eu comecei falando desse vídeo foi 1/2 mais 1/3. Tá vendo? Os numeradores são diferentes. Ou seja, eu não posso somar em cima e repetir o denominador.
Então eu vou ter que fazer esse mesmo processo. Afinal, a divisão vai dar muito errado, né? Vai dar um número muito quebrado. Você vai ter que pegar 1 e dividir por 2. Depois você vai ter que pegar 1 e dividir por 3. Vai dar um número muito esquisito. Então, bora lá com calma. Primeira coisa, tirar o MMC entre os denominadores. O MMC entre 2 e 3. Como é que eu faço isso? Pego 2 e 3 e fatoro. Por números primos, né? Então, o primeiro número é o 2, número primo. 2 por 2, 1. 3 não tem como, então eu repito 3. Qual é o segundo número primo? 3. Então, 1 eu repito 1 e 3 por 3, 1. Ou seja, o MMC entre 2 e 3 é a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Certo? Então, a minha fração que vai resultar da soma de frações vai ter o denominador 6. Então, eu pego 6, divido pelo denominador da primeira. 6 dividido por 2, 3. E faço a mesma coisa com o segundo denominador. 6 dividido por 3, 2. E assim, você pega essa divisão e multiplica pelo numerador. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2, né? Então 3 mais 2, 5. 5 dividido por 6. Certo? Tem alguns macetes que você pode fazer e também dá certo. Mas esse método, que nesse caso aí deu meio mais um terço igual a 5 sobre 6, esse método serve não somente para 2 frações, serve para 3, 4, 10 frações se você quiser. Só que você vai ter que tirar MMC entre todos os denominadores. Ou seja, os macetes te ajudam, sim, mas esse método ele funciona para a soma de mais de 2 frações, entendeu? Então, esse foi o vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.